Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa e você está no Homem à Mudança, o canal do desenvolvimento pessoal de verdade. E hoje, o segundo vídeo do nosso quadro O que você aprende sobre a vida, hoje com a Tati. Sou eu. Tati, por favor, conta um pouco sobre quem você é para o pessoal que está assistindo aqui entender a importância desse vídeo hoje aqui. Mas eu não posso falar do meu trabalho, né? Não, sem trabalho. Eu sou a Tati Ferreira, eu tenho quase 30 anos nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo. Legal. Pode ser que quando você tenha assistido eu tenha 40. Eu sou natural de uma cidade pequena de Minas Gerais, chamada Araxá. Legal. Vim de uma família muito grande e eu sou uma pessoa extremamente de boas, Tranquila. tranquila, sossegada, releva um tanto de coisa. E deixa eu ver o que mais. Acho que só. E ao mesmo tempo muito paranoiada. Maravilha, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E, pessoal, independente de qualquer coisa, a Tati, querendo ou não, é uma grande referência hoje na internet. A gente não precisa aqui ficar falando de nomes ou exatamente o que ela faz. O canal dela vai estar aqui na descrição para que você dê uma olhadinha. O que importa ela tem uma história de sucesso, uma história aí que acredito de muitos trancos e barrancos. E eu quero que você conte um pouquinho dela agora para a gente entender quem é você e, como eu falo, quais foram os incidentes que fizeram você chegar aqui agora. É engraçado que quando você fala assim, a primeira coisa que a gente pensa são todos os pontos negativos, as tragédias. Legal. Mas que ao mesmo tempo, na minha visão, são as coisas que me fizeram mais crescer, sabe? Bacana. Posso só dar um adendo aqui? Olha, deu uma de Faustão. Muitas vezes a gente pensa que somos resultados das coisas boas, né? Só que as coisas boas não te fazem mudar. Coisas boas ficam na zona de conforto. Então eu falo que se você mudou e chegou até aqui hoje, é a soma das coisas ruins que você vivenciou, né? Então, muito bacana você ter falado isso. Concordo plenamente. Então, e aí quando você me falou isso, que me veio à cabeça é que eu fiz, sei lá, começando no começo? Por favor, não. Se você quiser, da onde você achar pertinente. Eu morei em Araxá, Minas Gerais, até ter 19 anos. Até esse tempo eu estudei sempre em escola pública. Legal. Em um certo ponto eu passei numa faculdade de psicologia, que era privada. Fiz essa faculdade que era na cidade vizinha. Enquanto eu fazia essa faculdade, eu tive um transtorno de pânico. Legal. E aí eu passei 4 dias em casa sem sair do quarto, só ia no banheiro, né? Porque não tem jeito, mas tomar banho não rolou, fiquei lá mesmo. E depois disso, depois de tratada e tudo mais, com psiquiatra e psicólogo, eu tomei uma decisão que eu iria para o Canadá sem saber falar nenhum A de inglês. Legal, Porque foi eu estudei em escola pública. um impulso que você teve. Foi um impulso. Tá. Eu queria sair para fora, eu tinha uma coisa dentro de mim que era uma impressão que eu ia morar fora do Brasil em algum momento. Sim. E eu acho que esse é o tipo de coisa que você fica, que é uma vontade internalizada, que chega num momento que você faz isso acontecer inconscientemente. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. E eu fui sabendo falar o meu nome e a minha idade. Eu costumo brincar que dava pra ser prostituta. E aí eu cheguei lá e aí arrumei um emprego de faxineira, trabalhava em prédios. Fiz 1 mês de curso de inglês, depois disso só trabalhei durante 1 ano e meio. Eu trabalhava num part-time e full-time, que é os nomes do jeito que funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Então eu trabalhava 8 horas num prédio de imigrantes, fazendo faxina, limpando escada, isso é normal. O prédio mesmo, quando fala faxina, aqui no Brasil a gente tem mania de achar que é dentro do apartamento. Não, era no prédio em si. E depois disso eu ia para um escritório de publicidade e limpava esse escritório durante 4 horas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sentia medo? Quais eram os seus receios nesse momento exatamente da sua vida? Eu tive receio de chegar lá e não arrumar um emprego. Tá. Porque eu pedi um empréstimo no nome de um tio meu e passei todas as outras coisas no cartão de crédito do meu pai. Então eu fui sem um puto no bolso. Eu fui com o suficiente para viver aquele 1 mês que eu tinha pagado o curso. Sim. Se eu não arrumasse um emprego, eu não ia conseguir pagar as coisas que eu estava aqui. E o meu pai e minha mãe, eles nunca foram bem de vidas. A gente nunca passou necessidade nenhuma. Muito pelo contrário. Sim. Mas a gente não tinha supérfluos, por exemplo. Não tinha refrigerante em casa, mas tinha que suco. Clássico. Massa do mesmo tanto. E aí, o meu único receio era isso, porque eu sabia que eu ia me virar. Tanto é que o inglês que eu aprendi não foi nesse 1 mês. Eu aprendi o inglês falado com outros imigrantes que trabalhavam no mesmo esquema que eu. Legal, foi por vivência mesmo. Foi por vivência, inglês das ruas.
Aí eu fiquei lá esse 1 ano e meio. E durante esse tempo eu comecei a escrever uma coluna num blog. Voltei para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu retomei a faculdade. E comecei a transformei a coluna nesse blog no canal do YouTube, que é o meu trampo de hoje em dia. Eu só falei de trampo, é porque é difícil se definir sem falar de trampo. Sim. É que nem quando você vai olhar bio das pessoas e tá assim, 29 anos, terapeuta. Sim, não consegue falar isso. a respeito de si mesmo, legal. Ou qualquer outra coisa. E aí, eu comecei o canal no YouTube e a partir daí eu tive que abandonar a faculdade, porque o trabalho foi me pegando. Nesse meio tempo eu casei e separei também. Sim. E agora já casei de novo, porque eu sou que nem a Gretchen. Eu tô aí Tá certo, né? Fábio Júnior. Tá no começo ainda então, né? Tem mais uns 10, 15 aí. Tá. Não, vamos parar nesse, tá. né, gente? Assim. E... sei lá, nessa viagem do canal... Por que eu foquei nessa viagem? Sim. Porque isso me fez descobrir muita coisa sobre mim mesma em pouco tempo. Por exemplo, o quê? Que eu gosto dessa coisa de arriscar, que eu não tenho medo do novo, do diferente, que eu consigo me virar em situações extremas. Legal. E acho que só. E qual é a situação extrema que você vive hoje? É a incerteza de não saber se amanhã eu vou ter trampo. Legal. Ou se o que eu tô fazendo é uma coisa realmente relevante para outras pessoas. Bacana. Porque existe eu me questiono muito disso. Será que isso é interessante em algum ponto que não seja só para mim? Porque eu me divirto muito, é muito legal para mim. Depois de um tempo, né, eu percebi que dentro do seu conteúdo também teve um amadurecimento muito grande, né? Por que isso? O que aconteceu? Acho que eu fui crescendo enquanto pessoa, né? Eu comecei o canal e eu tava com 23 anos. E aí 6 anos se passaram. E eu acho que eu comecei o canal, eu tinha acabado de voltar, então eu estava começando a me dar conta das mudanças que aquela viagem e todas as coisas que eu passei naquela viagem iriam me trazer ou estavam dentro de mim. Eu comecei a me dar conta disso depois. E eu fiz terapia, comecei a fazer terapia de novo, né? Dessa vez não por causa de tratamento com transtorno nem nada, mas porque eu acho que eu fiquei um pouco viciada na parada enquanto eu fiz o tratamento. Então, sim. E tem muito essa coisa de exposição, que eu trabalho com uma coisa que expõe muito, apesar de eu não expor muito minhas coisas pessoais. Sim. Mas ainda assim tem essa dúvida toda, né? Então, acho que essa foi a maior mudança. Então, beleza, Tati. Eu quero te fazer 3 perguntas sobre 3 conceitos e eu quero que você responda do bate-pronto, o que vier na sua cabeça, certo? Tá. Então, vamos lá. Sobre as críticas que as pessoas fazem ao seu conteúdo. Eu também tô cargando. Posso falar palavrão aqui? Legal, por favor. Por favor, fale, né? Eu não me importo muito, não. Assim, eu já tive a fase de me importar no início, eu fiquei meio grilada. Mas, ultimamente, você tá querendo dizer crítica enquanto crítica? Tipo, o seu áudio tá ruim, esse conteúdo que você fez não ficou bem explicado. Eu achei que o seu ponto de vista não é muito legal. Isso é crítica. Sim. Isso aí eu leio, tento absorver, fico um pouco frustrada, não vou mentir. E aí tento melhorar no próximo. Certo. Mas a crítica, tipo assim, que bosta. O haterismo, né? Isso aí, cara, eu tenho uma teoria que é a seguinte: a pessoa que vai na sua mídia social, seja ela qual for, pra te xingar, ou pra xingar o seu conteúdo que você faz, ela tá canalizando em você uma frustração que ela teve durante o dia. Exato. Então, por exemplo, às vezes ela teve um dia merda, pegou trânsito de 3 horas, chegou em casa puto, foi assistir um negócio pra se entreter, caiu no seu canal. Não gostou de algum ponto de vista seu, ela vai taca aquele ódio todo em você ali. Com certeza. Isso que eu deixo levar, eu falo. E eu tirei a prova respondendo a algumas dessas pessoas, falando, pô, cara, desculpa, minha intenção não era de fazer perder seu tempo ou de fazer ficar com tanta raiva. Foi mal. E como foi essa experiência? As pessoas sempre respondem. Se eu fizer agora, vai acontecer a mesma coisa. Sempre responde, não, desculpa aí, eu tava nervoso. Não queria falar isso. Na verdade, eu curto muito o seu canal há muito tempo, só não concordei muito. Entendeu? Te acompanho desde os 10 mil inscritos, né? Não, eu não levo muito em conta, porque eu já tive do outro lado também. Já tive dias bosta que eu fui assistir um conteúdo e falei, que merda de conteúdo. Aí você para pra pensar e fala, não é isso. É porque a energia tá negativa. Bacana. Sobre os nãos que você recebe.
Como você lida com isso? Tenho muita dificuldade para lidar com não. É uma coisa que eu estava comentando hoje aqui ainda. Na verdade, eu tenho mais dificuldade para lidar com indiferença do que com não. Sim. Porque eu acho que a pessoa ela tem o direito de fazer uma escolha, seja qual for. Mas quando aquela pessoa não... Você é tão irrelevante para aquela pessoa que não significa nada a ponto dela não nem te falar nada, Sim. nem um sim, nem um não, nem um mais ou menos, isso é mais doído para mim. Qual que é o contrário da indiferença? Relevância? Qual que é o contrário do amor? Raiva? Podia ser indiferença. Eu acho que é Eu indiferença. também acho que é indiferença. Porque quando você sente alguma coisa, você se preocupa. Sim. Se é raiva, se é ódio, se é asco, seja o que for, você está se preocupando. Você de alguma maneira quer demonstrar alguma coisa para aquela outra pessoa. Você libera uma energia para ela, né? Bacana. Agora, a indiferença, você não tá aí, cara. E eu acho que é o que mais dói, é a indiferença. Certo. E como você lida com pessoas tóxicas que você tem que conviver? Eu afasto. Eu evito muito. E, tipo assim, eu sou uma pessoa muito de boa na minha. Eu tô batendo nessa tecla pra ver se a galera acredita que eu sou. Mas assim, eu não gosto de sair, eu não gosto de balada, eu não gosto de multidão. Eu acho que um pouco é porque eu fico muito ligada em tudo que está acontecendo em volta e isso acaba criando uma dificuldade em mim lidar com um excesso de coisas. Certo. Então, por exemplo, já teve casos de eu ter que fazer coisas, ser política, socializar por conveniência. Eu escolho não ir, eu não vou. Eu sei que eu tô perdendo coisa, eu sei que pode ser ruim pra mim, eu sei que pode ser complicado, mas eu prefiro ficar em casa. Se eu sei que vai ser, vai mais me sugar do que qualquer outra coisa, eu não vou. Então, para completar, eu quero que você me responda 2 frases, tá? A primeira é: qual o ensinamento que você deixaria para Tati 10 anos mais nova? Eu acho que nada, cara. Eu posso responder nada? Pode. Nada, porque eu sou fruto de todas as coisas que aconteceram comigo até hoje. Eu tô muito satisfeito com a pessoa que eu sou agora. Óbvio que eu tenho várias coisas para melhorar e eu tô trabalhando nisso. Mas eu acho que aquilo tudo fez parte de uma coisa que é legal. Bacana. E pra Tati daqui 10 anos? Não pensa demais. Eu penso demais sobre tudo. Eu crio teorias, eu paranoio, sozinha, sabe? Sim. Na minha loucura. E isso acaba fazendo com que eu perca muito tempo. Então, eu tô tentando trabalhar isso agora. Bacana. Então não pensa demais aí daqui 10 anos, porque olha, se agora isso tá difícil, daqui 10 anos vai estar pior ainda. Bacana. E então eu queria finalizar aqui, Tati, perguntando quais foram as 3 maiores lições que você já teve da sua vida e se você poderia compartilhar com a gente isso. As 3 maiores é difícil, mas assim, a primeira com certeza não tenha medo de arriscar. O que vier, seja negativo ou positivo, sempre vai ter um lado que vai ser construtivo. Você sabe que eu tenho uma frase que, bom, eu acho que é minha, não sei se existe alguém que já falou isso, que é o seguinte: a gente nunca perde, a gente ganha diferente. Né? Exatamente. Faz Legal. muito sentido. Eu já vi você falando isso, é muito bonito. Vou citá-lo em outros lugares. Bacana, por favor. Outro ensinamento Putz, cara, não sei. Não sei mesmo. Acho que é tipo assim, que eu não tenho que aproveitar todas as oportunidades que me aparecem. Legal. Porque eu sou uma oportunista, no sentido mais literal da palavra. Porque quando as pessoas dizem oportunismo, geralmente eles estão falando de gente que tenta se aproveitar de uma outra pessoa, de uma coisa. Oportunismo, literalmente, é uma pessoa que aproveita todas as oportunidades que aparecem para ela. Eu não estou caçando oportunidade. Mas eu tenho uma coisa eu tive durante muito tempo, uma coisa de não querer deixar passar, porque eu não sei se vai acontecer depois. Legal. De novo, se eu vou ter essa oportunidade depois. E agora, com a maturidade, eu estou me dando conta que não é bem assim. Se isso não aparecer depois, talvez vão aparecer outras coisas que vão ser tão legais quanto. Então, você não precisa ficar se desdobrando para aproveitar todas as coisas. Maravilha. Que te aparecem.
É muito difícil isso, cara. Seguinte, então fala algo que você aprendeu recentemente. Pode ser a terceira, algo que você aprendeu recentemente. Que tem que ser alguma coisa sobre controle, mas eu não sei se eu já aprendi totalmente assim. Eu sou uma pessoa muito controladora. Então, eu acho que pode ser que eu quero aprender. Vou mudar seu vídeo inteiro, porque minha cabeça não tá funcionando. Tá, sei lá, não sei. Bacana. Desculpa, vou Não, tudo bem, vamos deixar passar essa. Mais pra frente, daqui um ano, a gente faz um vídeo de novo e você me responde Você isso. sabe que do jeito que eu penso tanto e que eu sou paranoiada, eu não vou dormir hoje, eu vou ficar pensando nisso. Não, imagina. A gente vai concluir, fechar todas as pontas. Bom, eu queria então te contar o que eu consegui aprender com você. Lógico, porque eu já te acompanho também há um longo tempo. E são três coisas que, inclusive, uma delas me ajudou muito. Eu tive um período de depressão, quem acompanha o canal sabe. Eu fiquei 1 ano em depressão. E algumas dessas coisas influenciaram na minha retomada da minha vida e da normalidade. O primeiro ponto que eu aprendi contigo e que consumindo o seu conteúdo e vendo suas reportagens foi justamente do a vida é o agora, né? As pessoas têm muito medo achando que o futuro está muito próximo ou que o passado está muito distante. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o futuro e o passado, eles não existem, né? A gente sempre está vivenciando a mesma linha temporal. O futuro serve apenas para a gente fazer metas e o passado para a gente não repetir aquele mesmo erro. Então, vivenciar o agora, eu acho que é algo muito bacana e algo que eu aprendi com você, vendo as oportunidades que você já conseguiu e justamente esse lance de aparecer e você agarrar na mandíbula ali, não largar e fazer isso acontecer. O segundo ponto que eu aprendi, ouvindo toda a sua história, é que, com certeza, a gente não consegue controlar todas as variáveis que acontecem na nossa vida. E quando a gente tenta controlar elas, a gente gasta muita energia. Eu separo o mundo em duas coisas. A primeira coisa é tudo aquilo que a gente consegue controlar. E a segunda coisa é o resto. Né? Nós conseguimos controlar apenas nossas emoções, aquilo que a gente sabe sobre o mundo e a forma como a gente vê ele. E as emoções mais ou menos ainda. Não, mas é interessante que é o seguinte, as emoções a gente consegue entender e trabalhar elas quando a gente racionaliza elas. Né? Porque aí depois daqui eu vou explicar para ela, da Tati, toda emoção ela tem uma manifestação física, né? Então você não fica triste porque tá chorando, você chora porque tá triste. Sim. Então perceber, se antecipar nisso, faz com que você consiga controlar os seus sentimentos, mas o que as pessoas pensam sobre as oportunidades e sobre tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente não tem como trabalhar isso, e foi o que você falou. Pô, se o cara não gosta, se o cara dá uma opinião às vezes negativa, pô, cara, eu não... Né? Sinto muito pelo seu dia ruim, mas continue assim ou mude isso porque eu não vou ser afetado. Eu acho que o terceiro grande ensinamento é que para que a gente consiga mudar de verdade, tem que ter um ponto onde a gente cai na merda, né? Basicamente é isso. Sim. Se a gente não sente a dor, a tristeza, a solidão, a gente nunca vai querer correr atrás da felicidade, de ter amigos, de ter uma responsabilidade. Existe uma frase do Emicida que eu gosto bastante, que fala o seguinte, não sei se foi o Emicida ou o Rashid que falou que, infelizmente, tem que ter pessoas em cima para os de baixo querendo crescer também, né? Então, você tem que ir pra merda, tem que vivenciar essa merda e depois sair dela e crescer e evoluir e não culpar ninguém por isso, né? Foi muito você teve esse ataque de pânico, você teve tudo isso e de repente você falou, não, bom, agora é a minha vez, vou viajar, vou conquistar o mundo, vou desbravar. Então, muito obrigado por ter me ensinado essas três coisas. Eu que te agradeço. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí também vai ficar muito feliz de ter conhecido um pouquinho melhor Talvez não a Tati que está na revista, que está naquelas bios de revista de famosos, mas talvez uma pessoa que é gente como a gente ali, que passou por tudo isso. Não, eu acho muito legal, eu já te falei, porque é profundo, assim, é uma coisa meio filosófica, é um negócio que você tem que parar para pensar sobre você. Bacana. E eu acho que isso é o mais legal do seu canal, porque ele toca numa parada que... Porque na maior parte do tempo a gente está conversando
bem superficial. Sim. Com todo mundo. Sei lá, com gente do seu trabalho, com gente da sua família, até com seu namorado ou namorada. Sim. Então é legal ter esses momentos que você senta e analisa um pouco. Bacana. Acho massa. Eu que agradeço o convite, imagina. E deixa eu fazer também, vai, uma última pergunta, não deveria, mas eu vou fazer. O que significa felicidade pra você? Saúde, cara. Né? É. E você consegue ter isso hoje em dia? Saúde? É. Eu preciso fazer mais exercício, mas fora isso dá. Tá de bom. Não, e é legal que você tenha falado isso, que eu falo que você só consegue realizar um conceito quando você define ele muito bem, né? Então, se a sua definição já tá certinha assim, eu acho que você pode se considerar uma pessoa feliz. Posso muito. Que Maravilha, isso, todos os então. dias. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem visto. Quero que depois vocês assistam o vídeo com o André Piri também. Nossa, Tá muito legal, bacana. Tá muito legal. E a gente se vê na próxima vez que eu trouxer aqui alguém que eu gosto muito para conversar, para bater um papo sobre a própria vida e a gente evoluir juntos, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e tchau, tchau.